Pesquisa Quest. A pesquisa Quest, a primeira de 2025, ela aponta uma caída bastante interessante e grande do governo Lula. Isso estava meio que já previsto em função do enorme desgaste que o governo tem sofrido e de suas inúmeras derrotas sucessivas. Mas ela aponta uma coisa muito interessante, meu irmão, minha irmã. É a primeira vez que uma pesquisa de um instituto sério aponta uma possível derrota do presidente Lula em 26. Até os 2 primeiros anos do governo Lula, todas as pesquisas mostravam que o Lula ganhava todas as eleições em qualquer cenário. Essa pesquisa de janeiro mostra que o governo, o petista, o Lula, está perdendo apoio na única região que ele não poderia perder. Isso tudo e mais alguma coisa nós vamos bater um papo. Você que está passando por aqui, meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Um caminhão mesmo. Análises, a gente mostra todos os cenários, as playlists são organizadas na linha do tempo, um espetáculo para você. Tem playlist da corrida presidencial de 26. Aqui, muito difícil a gente errar a análise, a gente se baseia nos fatos da realidade. E sempre que tem pesquisa séria, eu trago aqui para o inscrito do canal, eu gosto muito de pesquisa. Se dependesse do Datapovo, Bolsonaro estava governando o país, né? Óbvio que não. O Instituto Quest, um instituto bastante sério, tem feito sistematicamente avaliações do governo Lula, desde a posse. E eu tenho trazido todas elas aqui para o inscrito do canal. E essa de janeiro é muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Mas antes, meu irmão, da gente começar, tem um botãozinho, inscreva-se aí, cara. Sobe o like, custa nada, é de graça. Dá essa força pro canal. Aqui a gente não faz conteúdo direcionado, meu irmão. Não faz. E aí a gente tem uma dificuldade em crescer nesse Fla-Flu. O YouTube distribui o nosso conteúdo para 2%. Você fica nesse Fla-Flu querendo só ouvir aquilo que lhe agrada os ouvidos. Não tem condição de a gente fazer um trabalho sério. Aqui é um espaço de resistência contra esse Fla-Flu aí. Aqui a gente não pode mentir dos dados da realidade. A gente não pode mentir o que está aqui nessa pesquisa. Não está de forma explícita. Mas, obviamente, eu vou trazer para você. Indica uma possível derrota do Lula em 26 pela primeira vez desde que iniciou o governo. Vamos à pesquisa da Genial Quest, a primeira de 2025. A aprovação do governo Lula. Vamos retirar o óculos, né, meu irmão? Senão, vamos trocar um fundo de garrafa por outro fundo de garrafa. Acompanhe aqui, ó. Indica o canal, amigo. Sobe o like. A primeira pesquisa Genial Quest que aponta, eu vou mostrar para você em qual parte dela, pela primeira vez, uma possível derrota do Luiz Inácio. E aí os plays devem estar todos aí, os candidatos de 26, já abrimos uma playlist da corrida presidencial de 26. Acompanhe as playlists, nossas são organizadas na linha do tempo para você não ficar de fora de nada. Você vai acompanhar os fatos do mundo caótico, do Brasil caótico aqui conosco. A aprovação do trabalho do presidente Lula está fazendo, grosso modo, né? A aprovação começou em 56 pontos no início do governo e está em 47 pontos. Pela primeira vez na história se dá a desaprovação supera a aprovação. A desaprovação, que começou em 28 pontos, está em 49 pontos. Deu-se que a gente cruzou a boca do jacaré, né? Aquele cruzamento X ali. Fez a cruzada. Depois que faz essa cruzada, o Lula já o ano de 23 teve um período que deu uma cruzadinha, não no item de desaprovação, em outros itens, mas ele conseguiu reverter. Mas depois que cruza a boca do jacaré é difícil a reversão, muito difícil a reversão. Nunca tinha acontecido, viu? E
muito provavelmente a Quest, eu trago sempre da Quest aqui, Quest, Datafolha são um instituto mais sério. A Atlas Brasil, Atlas Intel, perdão, eu não tenho trazido, nem do Paguei Paraná não tenho trazido, Paraná Pesquisas, porque eles erraram muito nas municipais, muito mesmo. E aí não dá para... Aqui é um canal sério, pequeno, mas é sério, pô, tem que trazer coisa séria para você. Tem outros itens da pesquisa que mostra por região, cara, aprovação por região. Aí, nessa, por região, que normalmente coincide com faixa etária, o eleitor do PT, majoritário, é um eleitor de baixa escolaridade e que ganha até 2 salários mínimos. E que vai casar com a região que concentra o maior número desse eleitor é a região Nordeste. O Lula, painho, pai dos pobres, no Nordeste. O Lula metia no Nordeste 7-3. A cada 7 votos que o Luiz Inácio levava, o nordestino dava 3 para o outro. Ele podia, e aconteceu isso em 22, ele podia perder em todas as regiões do Brasil aí por 2-1. Aí ele mete um 7-3 no Nordeste, ganha a eleição. E isso estava se mantendo constante ao longo de todos os 2 anos do mandato do Lula. Ele perdia em todas as regiões, mas metia um 7-3 no Nordeste. Bingo, ganhava a eleição. O Nordeste, grosso modo falando, representa 25% do eleitorado. 7-3 em 25% do eleitorado dá a diferença, e deu a diferença em 22 e continua dando a diferença para o PT se manter no Planalto. Só que agora, aprovação por região. Na região Nordeste, que era de 70 pontos, caiu para 50 e tantos pontos. Aí ele se complicou. A desaprovação, que era de 28 pontos, subiu para quase 40 pontos, 37 pontos. Ele se arrebentou ali. Então, se o PT não se recuperar no Nordeste, muito provavelmente, o Lula, que vinha ganhando de todo mundo, perde a presidência da República. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, o Lula já ganhou 3 eleições. O Luiz Inácio, ele está com 80 anos de idade. A ideia na cabeça dos PT, sobretudo do núcleo lá do Lula, ele ia para essa eleição para ganhar, fazia a 4ª eleição e se aposentava. Com um cenário desse, vai manchar a sua biografia. Ele e o Bolsonaro seriam os únicos presidentes que perderam com a máquina do Estado na mão? Não sei. O PT não tem substituto para o Lula. A direita tem um monte aí de players querendo ser candidato a presidente. Só quem está atrapalhando a direita é a família Bolsonaro. Quer botar um candidato. Se botar a família Bolsonaro, lança um candidato, o PT, essa pesquisa, ela vai mudar muito porque o PT ganha a eleição. Aí eu acho que ganha a eleição. Um cara muito ligado ao Bolsonaro, é a chance do PT. Como era a chance do Bolsonaro reavivar o Lula. Ele reavivou o Lula, perdeu para o Lula. É a chance do PT reavivar alguém aí, reavivar o seu Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está inelegível e aí tem que viver esclarecendo as pessoas. Não tem nenhuma possibilidade de ele disputar a eleição, é 0. Não cabe mais recurso, não tem o que ele recorrer. Ele foi condenado 2 vezes no TSE. Uma dessas condenações, acho que é dos embaixadores, já está transitado e julgado, não cabe mais recurso, não tem para quem pedir. Então acabou. Então ele não concorre, não tem como. Nem que o Supremo falar, só se anular todos os julgamentos, não tem como. O Bolsonaro já era. No Sudeste, vamos às outras regiões, e aumentou nas outras regiões, isso também tem que pontuar. O Lula diminuiu na sua principal, a sua sustentação, que é o Nordeste. O Lula se sustenta no Nordeste, 7-3. Aí ele perde esse 7-3 no Nordeste, começa a botar 5-3. 5-4, aí já era mesmo. E nas outras regiões, a diferença que era pouquinho, ela passou a se aumentar. É caixão, cara, é caixão. Pela primeira vez a pesquisa
aponta uma derrota do PT. Sem choro nem vela. Falta a direita. Aí arranjar um candidato e sair viajando no Brasil, mostrando o candidato dela aí. Sudeste. Eram 49 pontos positivos quando o Lula iniciou. Hoje são 42. Né? A avaliação negativa era de 47, hoje 53. Subiu bastante. Mas o Sudeste, essa diferença tem aumentado. Cada pesquisa aumenta 1, 2 pontos aí. Né? Ela já chegou a ficar empatada em 48, 48. Agora está 42 a 53. Na região Sul, a rejeição, a aprovação do Lula era de 46%. Hoje são de 39%. Perdeu muito. Olha que o PT gastou bastante na enchente lá do Sul. Lá. Deu uma reagidinha, logo a pesquisa logo após as enchentes, e agora explodiu de novo. A desaprovação eram de 51, estão em 59. Subiu. E aqui tem uma diferença da Quest e do Datafolha. A Quest, ela junta, e é ruim isso para a gente aqui que quer trazer para você inscrito. Ela junta, por questão de metodologia, o Centro-Oeste e o Norte. A do Datafolha separa. Quando a gente vê no Datafolha, quando a gente vê a Quest, a região mais antipetista dá o Sul, né? Quando você separa, quando você vê as regiões separadas, como no Datafolha, você vai ver que hoje a região do Brasil mais antipetista é o Centro-Oeste, é o agro. Era assim até a última do Datafolha, não sei agora, né? Eu vou prestar atenção nisso e trago aí para você. No Centro-Oeste e Norte, como a Quest junta isso, dona Quest, separa esse negócio aí. 51 era a avaliação positiva no início do governo. O Norte puxa esse número aí. E hoje é 48. No Centro-Oeste o Lula perde de lavada, cara. Por isso que é legal separar. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. O Lula perde de lavada aí. É a região... Eu estou intuindo que deve ser, hoje ainda se manter, a região mais antipetista do Brasil, a região Centro-Oeste, o agro. 47 pontos era a rejeição, hoje está em 49. Então, os números aí são bem próximos, porque tem a região Norte que puxa para cima. A aprovação do trabalho do presidente Lula por sexo, que é bastante interessante. Majoritariamente, nós temos mais mulheres eleitores do que homens, né? Mais eleitoras. E as mulheres votam mais nas pautas aí humanistas do Lula. E caiu também neste segmento. Caiu no segmento, né? A aprovação no início do governo Lula era de 55, agora está em 49. Para vocês terem uma ideia, em dezembro, acho que foi novembro da Quest, início de dezembro, eram de 54 pontos, cara. Olha o supermercado fazendo efeito. A economia faz efeito, sobretudo nas mulheres. Tem muita dona de casa, compra aí, vai fazer a feira, que compra as alimentações da casa, faz as compras. Olha o supermercado aí. A inflação comeu tudo. O ganho real aí, comeu tudo. Irresponsabilidade fiscal. O PT brincou. Ganhou a eleição, estava tranquilão, ganhando 2 anos, agora se entubou em tudo, em todas as regiões. Difícil reverter, hein? Quadro de dificílima reversão isso aqui. A avaliação negativa era 41 pontos, está em 47 no segmento feminino. O segmento feminino dava um show de voto para o PT, caiu muito, o PT se ferrou nisso aí. No segmento masculino, aí era o contrário. A avaliação positiva era de 52 pontos, hoje está em 45, era mais equilibrado, caiu. A negativa eram de 46, hoje são de 52. PT perdendo em todos os aspectos. Começou naquela palhaçada da taxação da Shein, da blusinha. Não vai taxar, e foi mentindo pro povo. Nessa coisa da internet, o cara mente... As pessoas desmascaram tudo na internet. Só que tem grupos políticos que gostam de mentira.
Os lulopetistas, um grupo deles, uma parte deles, ai, tá tudo bem, fazem tudo. E os bolsonaristas é outro. Por isso que tem que ser, a gente aqui não faz conteúdo direcional, porque eles gostam de mentir. Eles sabem que estão lhe mentindo, eles sabem que é mentira, mas mesmo assim eles ficam defendendo política de estimação. É horroroso isso aí pro país. E a blusinha da Shein, depois o governo taxou. Sabe quanto que o governo ganhou taxando a blusinha da Shein, atendendo o grande empresariado? Porque esse negócio de capitalismo é para você assalariado, viu? Para os grandes empresários é subsídio na boa. Quem defendia a taxação das blusinhas ali? O segmento de esquerda, os empresários que têm uma vocação, empresários progressistas, bilionários como a Trajano, da Magazine Luiza, mas aí a direita, ai, comunista. O empresário de direita, bilionário, como Luciano Hang, aí a esquerda, ai, eu venho da van. Aí o Luciano defendido pela direita, a Trajano defendia pela esquerda, mas os dois juntinhos, taxando a sua blusinha aí da Shein, dessas importadas da China. Os deputados do PT e do PL, juntinhos, bolsopetismo, fechou. E aí eu tenho que trazer sempre o canal. Toda vez que o bolsopetismo se junta, só tem um prejudicado aí. Você. É por isso que o canal não cresce, porque aqui a gente fala isso com a maior tranquilidade do mundo. Quando o bolsopetismo volta junto, o prejudicado vai ser você. E aí o bolsopetismo se juntou e taxou você, taxou a sua blusinha. Os dois votaram para taxar a blusinha da Shein. O governo se ferrou todo na popularidade no segmento mais pobre. E sabe quanto que os empresários se deram bem pra caramba? Não tem competição. E sabe quanto que o governo arrecadou com isso? Arrecadou bilhões, Paulo. Não, arrecadou 700 milhões de reais. Uma mixaria. Arrecadou nada, 700 milhões de reais. Tá, começou lá. Por 700 milhões de reais, que é uma mixaria, um orçamento de trilhões, perdeu a popularidade. Ali começou, blusinha da Shein. E agora vai recuperar? Recupera não, cara, não recupera mais. Quem se deu bem? Os empresários que ficaram sem competição. Você ficou taxado e o governo se arrebentou. Quem se deu bem? A oposição, a direita, que votou para te taxar, se deu bem. Cara, acompanha aqui, cara. Acompanha aqui que você não vai ser enganado em nada, cara. A aprovação do trabalho do presidente Lula por faixa etária de 16 a 34 anos eram de 50 pontos, está em 45. Jovem dinâmico. Esse jovem nosso abilolado. A desaprovação era de 47 pontos, está em 52 pontos. Tá. Quase 10 pontos aí de diferença. Entre 35 e 59 anos, a aprovação era de 54 pontos, está em 46 pontos. Caiu muito, hein? A desaprovação era de 44, está em 52. Notem que em todas as faixas etárias deu boca do jacaré, cruzou, deu X aí. No segmento de 60 anos ou mais, o Lula tinha os aposentados, que o Lula sempre dá ganho real no salário mínimo. Bolsonaro passou os 4 anos, não deu R$1 de ganho real, não deu nada. E o Lula deu ganho real para os aposentados. E o grosso das aposentadorias e do salário do brasileiro, ele oscila entre 1, 2 e às vezes 3 salários mínimos. Mas o grosso é 1, 2 salário mínimo. Ganho real, reflete. Retornou um programa chamado o Farmácia Popular. Bolsonaro quase destruiu. A burrice, cara. A burrice só abilolar no governo Bolsonaro. Podia ser governar o país até hoje, mas só fez besteira. Foi o pior governo aí de todos os tempos. Aí tinha destruído o Farmácia Popular, o Lula retomou. Tanto é que quando começou o governo Lula, a aprovação no segmento mais velho, acima de 60 anos de idade, que utiliza isso, tem a aposentadoria calcada no salário mínimo e gasta com mais remédio, Farmácia Popular, 63 pontos de aprovação. 63. Hoje está em 52. A única que se mantém na frente na faixa etária. E a desaprovação era de 34 pontos, hoje está em 40. Mas esse segmento
Aí os velhos continuam com o Luiz Inácio aí. A aprovação do trabalho do presidente Lula está fazendo por escolaridade. E aí casa sempre, né? Casa sempre, né? Quanto menos escolaridade, menor renda, né? Vai bater quase com a grana, vai bater lá com o Nordeste. No ensino fundamental, menor escolaridade. O Lula começou o governo com uma aprovação de 65, está com 57 pontos. Começou uma desaprovação em 32, está em 37, oscilou pouco, viu? No segmento menos escolarizado, que normalmente é o segmento de menor renda, o PT continua sendo majoritário, mas não está dando mais de 7-3, né? Quando você vê lá por região. No ensino médio, aí você vê que à medida que vai crescendo escolaridade, o PT vai saindo do seu núcleo duro de voto. O núcleo duro de voto do PT são os pobres. E a direita tem dificuldade de entrar nesse núcleo. A direita aqui está levando, se tivesse uma eleição hoje, muito provavelmente ganharia a eleição se não fosse um candidato da família Bolsonaro. Ganharia a eleição, mas sem fazer o dever de casa. Na verdade, era um PT que jogava fora, porque a direita ainda não fez nenhum programa, não vejo aí nenhum projeto, nenhuma iniciativa para conversar com um pobre, que ganha de 1 a 2 salários mínimos, menos escolarizado e no nordestino, preto também, onde o PT é majoritário e a direita não faz nenhum programa, não faz nenhuma questão, parece que não faz questão desse eleitor, e é esse eleitor que define a eleição, não fez nada para conversar. Até a esquerda usa muito uma sátira, o pobre de direita, porque aí a sátira você... comentários jocosos, a gente até entende aqui, entende? Com muita naturalidade, porque a direita não faz nenhuma questão e nenhum programa para conversar com pretos, pobres de baixa escolaridade, quando é 1, 2 salários mínimos. Na verdade, todas essas cagadas do governo Lula joga toda a eleição para a direita, mas muito mais por cagada do que por mérito da oposição, né? Eu ficaria muito feliz no país se a direita brasileira fizesse programas para dialogar com essas classes aí, com a classe pobre, sobretudo. Parece que tem aversão a pobre, né? Uma bobagem do caramba, né? Porque eu acompanho a rede, a gente acompanha aqui a política, a gente vê super proteção, engajamento para defender bilionários. Foi o caso da SWG da gente, lá, bilionário de direita e de esquerda. Vamos liberar o consumo ali, vamos taxar a renda. A direita não deixa taxar a renda, não. E o PT, quando podia taxar a renda, também não quis, não. Então, difícil assim, né? Mas o pobre que dá a eleição, né? Está dando agora, se tivermos uma eleição hoje, estaria dando a eleição para a direita sem nada em troca, sem nenhum programa em troca. Ensino médio, 50% era a aprovação, agora são de 43%. A desaprovação começou em 47%, está em 54%. Ensino superior, a aprovação era de 43%. Notem que à medida que vai diminuindo a escolaridade, o apoio do PT vai rareando. Era 43% e hoje são 40%. E a desaprovação começou já em 55% no ensino superior e hoje está em 59%. A aprovação do presidente Lula por renda familiar, também, aí é o grosso brasileiro, é até 2 salários mínimos. Por isso que eu falo, a direita precisa apresentar um programa que dialogue com quem ganha até 2 salários mínimos, mora no Nordeste e que tem baixa escolaridade. Se a direita não apresentar programa, aí, cara, aí vai ser assim, aí ela faz um monte de cagada, joga a eleição para a esquerda. Aí chega a esquerda, faz um monte de cagada e joga a eleição para a direita. Mas esse segmento aqui fica sem representar, sem programas aí, né? Só quem apresenta programas para essa galera é o pessoal de esquerda, infelizmente. Não... Aprovação por renda familiar. Vai bater com escolaridade, vai bater com região norte lá, até 2 salários mínimos. A aprovação era de 64 pontos, está em 56 pontos, né? Viu aí que bateu? E a desaprovação era de 33, está em 39 pontos aí. É nesse segmento que a esquerda sacaneia muito aí a turma da direita, ou sacaneia o pobre, fala, é um absurdo, pobre de direita aí. Mais de 2 salários mínimos, entre 2 e 5 salários mínimos aí. A aprovação era de 52 pontos, hoje era de 49. Cruzou a boca do jacaré aí, deu X.
A desaprovação era de 45, hoje são de 54. Classe média está sofrendo muito ali no supermercado, sofre bastante. Acima de 5 salário mínimo, note que bate com escolaridade, né? À medida que você, quanto mais estuda, mais você ganha. A aprovação era de 41 pontos, está em 39. E a desaprovação, quando começou o governo Lula, já começou lá em cima, era de 55 pontos, tem 59 pontos. E engraçado que o PT protegeu o rico durante do Lula 1, Lula 2. Devia ter taxado, tinha apoio no Congresso para taxar rico. Nunca fez. Isso é imperdoável. Nunca fez. Agora que ele quer taxar rico, a direita tem maioria lá no Congresso e a direita protege rico. Resultado, quem paga imposto é assalariado. Aí você, o mais pobre, sempre. É isso aí, é entubado imposto. A aprovação do trabalho que o presidente está fazendo por religião. O Lula tinha supremacia na religião católica e perdia muito os evangélicos. Na católica, começou com 61 pontos e está em 52 pontos. Baixou bastante. E a desaprovação era de 37 pontos e está em 45. Continua ganhando na região católica, mas já não é mais suficiente para manter o Planalto. Na evangélica, a aprovação era de 41, está em 37. A desaprovação era de 55, lá em cima, está em 58. Tá? A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Agora, eles perguntaram sobre a aprovação só para eleitores do Lula e só para quem votou no Bolsonaro, né? Entre os eleitores do Lula, a aprovação do governo Lula no início do governo era de 88 pontos e agora é de 81. Entre os eleitores do Lula, gente que votou no Lula, ele perdeu, dos seus eleitores, ele perdeu 7 pontos percentuais, bastante, dos seus eleitores. E das pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, vamos acabar do Lula, né? Então, no segmento do presidente Lula, eram de 88, está em 81. E a desaprovação, mesmo da pessoa que votou no Lula e que desaprovava o governo, eram de 11%, está em 17%. Agora, ele fez a pergunta para os eleitores do Bolsonaro. Vai dar um inverso. A aprovação dos eleitores, gente que votou no Bolsonaro, eram de 15% quando iniciou o governo Lula. Hoje é de 10%. Então, ele não conquistou o eleitorado do Bolsonaro. E a desaprovação eram de 83 pontos, muito natural, né? Era o opositor, e hoje está em 88 pontos, subiu. Então, Lula não conquistou eleitorado aí não. E a turma que votou branco e nulo? Um grande segmento, um percentual gigantesco votou branco e nulo. A aprovação dos branco e nulo eram de 49 pontos, hoje estão em 38 pontos. Caiu bastante, 10 pontos aí. A desaprovação era de 44 pontos, hoje está em 55 pontos. O voto branco ou nulo é gente que não gostava nem do Lula nem do Bolsonaro, né? Avaliação do governo Lula. Não, é a mesma. Agora, em relação à direção do país, eu gosto dessa pergunta. O Brasil está indo na direção correta? Tá? Isso indica muito a perspectiva futura do eleitor. Eu gosto muito dessa pergunta. No início do governo Lula, eram de 46 pontos, falando, não, o Brasil está indo na direção correta. Era essa a percepção. Hoje, está em 39 pontos. Então, a percepção futura, que o governo deu 2 anos de governo, é o meio. Então, caminhando para o encerramento. E quando caminha para o encerramento, as pessoas, é a perda de confiança que a gente vem falando. O governo perdeu confiança. A turma está indo, estamos indo para o lugar errado. O Lula está nos jogando no abismo. É isso aqui. A avaliação negativa, quando começou o governo, era de 41 pontos. Hoje está em 50 pontos. Muita gente, né? E aquela que a turma não sabia, 11 pontos. Né? Economia. A economia, nesses cenários de incerteza, de juros altos, o dólar já caiu, está caindo, aí está em 5,80 e alguma coisa. Mas está alto ainda, mas graças a Deus não foi por 6,40 lá. Então, parabéns aí ao presidente do Banco Central aí. Em relação à economia diz muita coisa, supermercados diz muita coisa.
Lembra o eleitor feminino que o Lula está perdendo eleitorado feminino? Mas não é, supermercado, cara. Economia tira a renda. Tem muitas mulheres que tocam lá sozinhas, tá? Casam com estrupício, sai aí compartilhando ali o que não deve, sendo emprenhada por aí, e de cada vagabundo. Aí o cara larga, não ajuda, e só essas mulheres tocam aí as famílias sozinhas, né? Para que a sensação que o Brasil melhorou, a economia do Brasil melhorou. Quando iniciou o governo Lula, eram de 30 pontos. Agora está em 25 pontos. É aquela percepção de caminhando para o final. Está nos jogando no mato. O governo Lula está nos jogando para o mato. Ó. Diminuiu. Importante isso aí. Ficou do mesmo jeito. Eram de 37 pontos. É aquele pessoal desavisado que acha que ficou do mesmo jeito, cara. Um dólar, combustível, nada fica. A economia não fica do mesmo jeito. Muito difícil ficar do mesmo jeito. Eram de 37, está em 32 pontos. O pessoal do mesmo jeito aí tá acordando. E piorou. Quando começou o governo Lula, eram de 30 pontos. Hoje está em 39 pontos. 39 pontos. Então, a sensação... A economia já decidiu muita eleição, viu? E toda vez que a inflação acima de 10 pontos, cara, presidente nenhum ganha eleição. Ninguém ganha. Ninguém é reeleito. Deu 10 pontos aí, pode esquecer. 2 dígitos não tira a eleição do cara. Muito difícil, muito difícil. Então a economia, apesar que hoje em dia tem outras questões que são levadas em consideração, aí em função das redes sociais, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sei disso, essa discussão, esse fla-flu idiotizado aí a economia perdeu um pouco de relevância. Mas quando dá inflação acima de 10 pontos, cara, idiota também come, né? Mercado também é negociante, né? Aí a economia, ela define a porra da eleição. Então o Lula tá no pior dos mundos, cara. Tudo começou, vou repetir para você, a blusinha da Shein. Começou lá. E não arrecadou nada taxando a Shein. Nada. Arrecadou 700 milhões, uma mixaria. 700 milhões de reais, uma mixaria. Foi ouvir a conversa da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, progressista, e do Luciano Hang, de direita. O bolsopetismo uniu, votou, aprovou, te taxou, e quem se ferrou foi o governo Lula. E você, obviamente, que comprava blusinha da Shein, né? Aí quem se deu bem foi a direita, a direita te entubou, votou para taxar, te entubou e agora na rede passa por anjo. Vocês acham que esses caras são anjos que não fizeram nada? Eles votaram, votaram para te taxar aí. Que se deram bem, tá aqui na pesquisa, mostrando que se deram bem aí. Agora, uma parte que eu mais gosto das pesquisas é o principal problema agregado. Como a gente trata de política, é um canal sério e trata aqui, a gente tem um respeito profundo e gigantesco pelo inscrito do canal, e eu gosto sempre de mostrar os principais problemas, a percepção da população ali, né? Pra gente caminhar mais ou menos em sintonia. O problema da economia. Quando começou o governo Lula, era para 31%. Hoje está, minha impressãozinha, hein? Está em 26%. Não, 26% não. Está em torno dos 21 pontos. Diminuiu a preocupação com a economia. É sempre a minha maior preocupação a economia. E eu sugiro que você, aposentado, também tenha a economia como principal preocupação. Sugiro você, jovem dinâmico ou velho dinâmico do mercado de trabalho, tenha a economia com a maior preocupação. Tem que ser, cara, senão você se ferra. É ali que você tira o seu sustento. Questões sociais eram de 22 pontos. É muito difícil mensurar isso aí. Estão em 23 pontos hoje em dia, né? Corrupção era de 12 pontos. Hoje em dia está em 8 pontos, preocupação. O brasileiro não liga muito para corrupção, cara. O Brasil gosta de ser roubado. Isso é um fato. Olha o que o Congresso Nacional faz com emendas aí impositivas. 50 bi de emenda que eles pegaram do orçamento por ano. Mais de 200 mil. Nunca se roubou tanto nesse país como se rouba agora. Mensalão, petrolão, coisa de escoteiro. Já falamos várias vezes isso aqui. Mas o eleitor não dá muita bola para isso. Então o político, colarinho branco, pode rouba à vontade aí e ainda é absolvido aí nas instâncias superiores. Educação, outra coisa que o brasileiro não dá muita bola para educação.
eram de 8 pontos, estão em 8 pontos percentuais aí. Ai, meu Deus do céu. Saúde oscila muito. Eram de 12 pontos, estão em 14 pontos a preocupação de saúde. O SUSinho, velho de guerra, tem muita coisa para melhorar, mas de vez em quando ele atende ainda, grosso modo, razoavelmente bem a população. Porra, fala, aí muita gente me xinga quando eu falo isso. Eu aqui, às vezes, vou no SUS aí, minha esposa vai no SUS, tá razoavelmente bem. A cirurgia, grandes exames, aí é complicado, né? Mas pro dia a dia ele atende razoavelmente bem a turma ainda. Tem muito a melhorar, porra, dá um universo para melhorar, mas é um serviço que a gente tem que cuidar com carinho aí. Então, e violência. A violência que a gente trata sempre aqui, a turma fica enxugando gelo, hoje é o maior problema para o brasileiro. A preocupação era de 12%, é de 26 pontos. É o mais alto aí. Violência. Depois são questões sociais e depois economia. Eu diria que hoje os principais problemas do Brasil, economia e violência. Mas eu perdi aqui, essa é a minha opinião. A pesquisa deu questões sociais. Aí. Questões sociais estão muito atreladas aí à economia, né? Você não taxar rico, a distribuição de renda ser desigual, a economia não está bombando. O Brasil precisa crescer 5, 7%. O Brasil cresce esses voos de galinha 1, 2, 3. Aí quando cresce 3, o governo estufa o peito, assim, pá, bate no peito. Mas eu considero 1, 2, 3 voo de galinha. E normalmente os governos aí, os governantes consideram voo de galinha 1%, né? Então, cara, normalmente bate economia e segurança. E a segurança nossa, porra, dispensa qualquer comentário. É isso aí. Mais uma vez, de forma séria, a gente traz aqui a pesquisa mostrando como está o governo Lula. A primeira de 2025, o governo Lula caminha para o final e é a primeira vez que a Quest, aí, instituto muito sério, aponta uma possível derrota do Lula em 26. Lula está perdendo na sua principal base, que é o Nordeste, onde o eleitor ele ganha entre 1, 2 salário mínimo, de baixa escolaridade, está perdendo nesse segmento. Lula está perdendo o segmento feminino, que o ancorou muito bem. Economia, supermercado, inflação. E toda a desgraça do Luiz Inácio Lula da Silva, do governo petista, começou por brincar de taxar pobre. Comprinhas de R$50 da China. Para quê? Para arrecadar 700 milhões de reais, que é uma mixaria no orçamento, para agradar bilionários, empresários de esquerda e de direita. Aí o Congresso se juntou e votou, taxou o pobre. Está colhendo o fruto dessa... Eu achei meio perverso taxar comprinhas de R$50 da China. Está colhendo a sua perversidade aí contra o pobre. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!